Obrigado. Thiago Falcão, muito obrigado. Serguei Soares, Martinez Soliman, senhoras e senhores na audiência. Eu estou feliz de estar aqui. Essa é a primeira vez que eu venho para o Brasil. Então, isso significa muito para mim. E eu estou honrado de dizer, pela primeira vez aqui no Brasil, falar sobre um tópico muito interessante, que é o tópico da conferência. Muito obrigado pelo apoio dos governos e dos bancos e das instituições que estão organizando esse evento. Eu tenho uma conexão muito intrínseca com o Brasil, porque eu cresci na cidade de Calcutá, na Índia. E o que os senhores não podem até não saber é que quando nós temos uma Copa do Mundo, um jogo da Copa do Mundo, Calcutá parece uma cidade brasileira. Todos os indianos colocam as camisas brasileiras e colocam também as cores brasileiras, o que é muito legal, interessante. E quando eu cresci, né, nessa cidade, eu cresci com esse sentimento brasileiro muito forte. Muito obrigado por me dar a possibilidade de abrir essa sessão falando sobre um tópico tão interessante. Muito obrigado. Eu vou falar aos senhores agora sobre um dos tópicos que estão sendo ditos aqui, sobre a possibilidade de acabar com a pobreza. E uma das questões aqui, essa questão eu posso responder, sim, é possível, mas isso depende do como definimos a pobreza. E os senhores já teve sessões e discussões sobre o significado da pobreza e como acabá-la. O Banco Mundial adotou formalmente 2 objetivos relacionados à pobreza e à desigualdade, que vai ser as principais missões do Banco Mundial. Quando eu entrei no Banco Mundial, mais ou menos 2 anos atrás, esse debate estava sendo feito. Eu fiz parte desse debate. Então eu quero começar falando sobre esses 2 objetivos. E por que eles são o que eles são. Eles são... Eu não posso ler, mas os senhores podem. Esses são os objetivos. Erradicar a pobreza extrema, que é definida por $1,25 por dia, por pessoa, até 2030. E nós temos 2 qualificadores aqui. Nós não queremos dizer que nós vamos ter 0 de pobreza extrema. Nós precisamos, né, também abordar as epidemias, nós precisamos abordar as doenças, entre outros problemas. Quando nós falamos de fim da pobreza, nós falamos de ter menos de 3% da população com extrema pobreza. Uma das questões aqui é, por que nós temos essa linha tão pequena? $1,25 por dia. E a população abaixo dessa linha é muito pequena. Essa pergunta vem. E a resposta é muito clara. Nós temos um motivo, que é histórico. $1,25 já foi utilizado por um tempo. E quando nós rastreamos a pobreza, não é bom mudar essa linha de pobreza muito. Quando nós já determinamos a linha,
é melhor deixá-lo aí. Assim, nós podemos verificar a pobreza através desse custo. E nós podemos determinar melhor como que nós prosseguimos. Essa linha é muito pequena, é muito baixa, 1,25 dólares por dia. Mas no mundo hoje, 1 bilhão de pessoas, 1/7 da população, está abaixo dessa linha. O fato de muitos de vocês não estarem nessa linha, abaixo dessa linha, muitos de nós não estarmos abaixo dessa linha, não quer dizer que não há. Mas 1/7 da nossa população mundial está abaixo dessa linha. Isso nos mostra a segregação que nós estamos vivendo hoje em dia. E esse número é muito grande. E é por isso que nós estamos querendo atingir esses objetivos. O Banco Mundial deve estar engajado. Não só nos países que têm população abaixo dessa linha, como a África subsaariana, a Ásia do Sul, mas queremos também estar engajados com o país da América Latina. A China também, onde essa linha está, essa população está tendo melhorias. E nós temos que estar engajados até em países mais desenvolvidos, utilizando até outros critérios. Quais são eles? Aqui nós chegamos ao segundo objetivo. Eu estou tentando seguir e ler em português, mas eu não consigo entender. O segundo objetivo é promover a prosperidade compartilhada, o bem-estar de todas as populações, de todos os países. Nós temos que focar nos 40% mais pobres e estar engajados nesses países para reduzir a pobreza e para aumentar a renda dos últimos 40%. A renda per capita desses 40% mais pobres. Agora, a miséria pode ir para zero em vários países, mas esses 40% nunca vão chegar a zero. Então, todos os países devem demandar atenções específicas. E nós podemos ter muitos debates muito interessantes sobre isso. Há alguns países que apresentaram alguns argumentos muito pobres de que esses 40% não nos mostra a performance média dos países. Mas nós não queremos fazer isso. A China e a Índia, os 40% mais pobres, estão crescendo mais devagar do que os 40% mais pobres na China, ou seja, a Índia está crescendo menos do que na China. E também está crescendo menos do que os 60%. Ou seja, os 60% do topo está crescendo mais rápido do que os 40% mais pobres. Essa é uma discussão muito inteligente. E o que nós precisamos fazer é discutir a atenção que nós precisamos dar a esses 40% mais pobres. Eu não quero gastar muito tempo aqui, mas eu devo discutir isso. Um deles é que alguns economistas, em muitos dos países, dizem que se nós pegarmos os 40% da base e 40% do topo, eles compartilham uma constância. Então, muitos dos países, o drama maior é tirar os 40% da pobreza e resgatá-los para que eles possam atingir o topo.
Assim, nós vamos conseguir objetivos mais claros. E nós vamos conseguir com que esses 40% mais pobres alcancem prosperidade. Nos países europeus, nós temos alguns países com dificuldades por causa da crise. E o segmento na base tem crescido pouco por causa da crise. E nós tivemos muito desemprego, mais de 50% em alguns casos. Quando nós falamos de políticas fiscais, devemos debater sobre austeridade e não austeridade. Esse é um debate muito interessante. O maior foco deve ser em qual tipo de política fiscal que nós devemos ter para ajustar as nossas economias. Nós devemos ter ajustes econômicos. No entanto, nós temos uma pergunta muito grande aqui. Como elevar a renda dos 40% mais pobres? Por isso, nós temos que engajar em todos os países. E se os senhores tiverem alguma pergunta sobre isso, posso pegar as perguntas e respondê-las depois. Isso nós temos que fazer em qualquer tipo de país, país de renda alta, média, baixa. Aqui nós temos o patamar mundial no que tange a extrema pobreza. Felizmente, os números não têm muita disparidade. Como mencionado anteriormente, a pobreza no mundo é mais ou menos 1 bilhão. Isso no ano 2011. No último ano que nós fizemos esse censo foi o de 2011. E a porcentagem de pessoas abaixo dessa linha não flutua como o mercado de ações, por exemplo. Nós temos 1 bilhão em 2011, nós tivemos esse número, e agora deve estar mais ou menos isso também. No mundo, a porcentagem foi de 14,5%. Na América Latina, 4,6%. Na África subsaariana, 46,8%. E agora vamos para o próximo. Como que nós chegamos aonde nós estamos? A última coluna é o que nós tivemos em 2011. E eu quero mostrar aos senhores como que nós alcançamos 14,5%. Começamos em 1980, aonde no mundo a porcentagem de pobres era de 43,4%. Havia uma pobreza muito extrema. Muito da população mundial estava com esse problema de maneira muito extremada. E havia alguns países onde a pobreza estava ainda mais alto, como por exemplo no Congo. E até porque nós tínhamos muito da população morando lá. No Brasil nós tínhamos 13,6%. Em 2012, nós temos uma porcentagem de 3,8%. E então, eu tenho certeza que em 2012 nós tivemos um dado de mais ou menos 3,8%. E agora, nós vamos para o próximo slide. Aqui está. Vamos para a última linha. Eu não vou para a última linha, desculpa. Porque depois os senhores vão entender. A nossa meta é de 3%, o que quer dizer 252 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Nós temos dois cenários no Banco Mundial. O primeiro, nós pegamos todos os países e façamos com que eles cresçam até em 2030
na mesma taxa de crescimento que eles cresceram nos últimos 20 anos. Então, nós vamos alcançar mais de 90 milhões de pessoas que estão abaixo dessa linha de pobreza. Essa taxa de crescimento dos últimos 20 anos não foi tão bom quanto a primeira década do século, onde muitos dos países em desenvolvimento cresciam muito rápido. E se nós conseguirmos pegar essa projeção dessa taxa, nós vamos alcançar 405,4 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Nós podemos ir para a próxima página e nós temos que lembrar daqueles números do slide passado. Nós não precisamos ler tudo o que está aqui. O que eu quero discutir é a pobreza. Se o crescimento não vai conseguir alcançar o declínio da pobreza, como que nós vamos fazer, então? Primeiro de tudo, eu tenho que dizer sobre um erro que as pessoas fazem. Se verificarmos as 2 décadas passadas, a pobreza estava reduzindo por causa do crescimento da renda. Mais ou menos 70% da população cresceu por causa do crescimento econômico, que foi robusto. E as pessoas concluem que esse crescimento, nós precisamos do crescimento, tão somente do crescimento para tirar a pobreza do nosso mundo. O que é um erro, porque 75% da finalização de pobreza, ou seja, da população que teve nas suas vidas a erradicação da pobreza, teve não só por causa do crescimento econômico, mas por causa de outros fatores subjacentes. Eu gostaria de esclarecer mais ainda isso. Quando nós vivemos com a União Soviética, as suas economias estavam recomeçando a empregar as pessoas. E 90% dos empregos foram criados pelo Estado. Mas, pela mesma lógica, nós poderíamos concluir que nós teríamos uma dependência completa do Estado para o crescimento de empregos. Até porque 90% desses empregos foram criados pelo Estado. E o que eu quero dizer aqui é que tiramos da análise do pós-dado análises mais inteligentes para verificar como que nós podemos ter o crescimento. E eu gostaria de apontar um ponto interessante. O crescimento econômico tão somente não é suficiente. Eu era o conselheiro-chefe para o governo indiano. E eu dizia a eles que o crescimento é muito importante para as economias menores. Nós devemos ter crescimento econômico. E isso é muito importante, sem sombra de dúvidas. Dos 60 aos anos 70, o Brasil cresceu muito. No entanto, nos últimos anos, isso tem sido difícil para os senhores, eu sei disso. Mas para a erradicação de pobreza, o crescimento é importante, mas há outros fatores que são importantes. E quais são eles? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu devo falar sobre outros 2 fatores. Primeiro de tudo, a erradicação da pobreza
não tem a ver somente com a determinação. Se nós tivermos só a determinação como um dos fatores principais, a erradicação seria quase que automática. No entanto, nós temos que dividir os esquemas estratégicos para alcançar a erradicação. Os incentivos são importantes. Quando a gente intervém, nós devemos ter em conta que nós temos atores nos governos, para os servidores públicos, eles são atores. E utilizando esses atores, nós podemos diminuir muito a pobreza extrema. E uma medida que é muito frequentemente usada é que o governo compra alimentos dos produtores e oferece esses alimentos abaixo do preço de mercado. Há um grande vazamento. Por quê? Porque depois que o governo compra o alimento, passa para várias lojas e varejos num país inteiro e eles vendem para os pobres a preços abaixo do mercado. Há incentivos negativos para os donos de lojas. As lojas vão vender parte desse alimento a preço de mercado e depois vão falar: ah, não, esse alimento acabou. O que fazemos, então, nem sempre é o caso, mas geralmente é mais fácil passar o subsídio diretamente aos pobres, às pessoas, no lugar de passar o subsídio para as lojas. Dar às pessoas poder de compra para que comprem ao preço de mercado, no mercado, e o setor privado, então, faz essa ligação. Eu não estou dizendo que o governo não deve participar. Tem um papel importantíssimo, mas o subsídio deve ser dado diretamente aos pobres. Eu sei que há alguns programas de transferência de renda que têm sido muito bem sucedidos aqui no seu país. No meu país, na Índia, muitas vezes eu pedia à minha equipe para checar o que estava acontecendo aqui no Brasil, porque eu sei que vocês têm grande sucesso nisso. Mas temos que ter cuidado. No entanto, isso não é suficiente. Há um outro problema. Precisamos de pensamento profissional, sentido comum, profissionalismo. A economia é uma máquina interconectada e muito complexa. É possível intervir em centenas de cidades, ter um ótimo efeito nessas cidades, e isso mesmo assim pode ter um subproduto negativo em outros lugares. Um exemplo, um subsídio injetado pelo governo em relação à criação de empregos, digamos, em 1000 áreas rurais. Escolhemos, então, 1000 áreas rurais no Brasil para a criação de emprego. O governo entra e recruta pessoas. Se isso for implementado de maneira correta nessas áreas, quando enviarmos os pesquisadores para controle randomizado, aleatório, etc., vamos encontrar um bom efeito. As pessoas terão melhorado no sentido do emprego. Mas há uma complicação macroeconômica, porque a intervenção em 1000 cidades pode afetar os preços no país inteiro. Ou seja, 1000 quilômetros dali, em outras cidades, fora do seu programa, as pessoas vão sentir esse aumento de preço. Alguns talvez até voltem para a pobreza. E essa é uma complicação que é muito estranha, mas tem a ver com a economia e com a interface entre as
políticas macroeconômicas e microeconômicas. Não podemos entrar em detalhes, mas isso é algo que precisamos estar atentos. Precisamos de especial atenção quando exercitamos esse tipo de política. As intervenções, as microeconômicas, podem ter efeitos negativos no sentido macroeconômico em outros locais. Esse equilíbrio precisa ser pensado. Não vou entrar em detalhes do Brasil, da Índia ou da China. Isso é importante em qualquer lugar ao se elaborar programas para a erradicação da pobreza e para sua análise. Agora vou abordar esse último aqui, por favor. Eu vou conversar com vocês, esse aqui é o último slide, sobre programas utilizando esse gráfico aqui. No mundo de hoje, desculpem, eu vou desapontar vocês porque eu não vou entrar no detalhe aqui nesse slide, mas eu vou falar sobre ele. Ainda assim, é sobre a microintervenção e a macroeconomia. Hoje temos um problema de interação dentro do país, dentro de cada país. Nós vivemos num mundo globalizado. E quando eu estava trabalhando na Índia, frequentemente em reuniões do G20, eu me encontrava com outros representantes de economias emergentes conversando sobre os nossos problemas comuns, etc. Frequentemente, quando abordamos os países, geralmente o que acontece é que os países grandes e ricos interferem nos mercados dos emergentes. E quando injetamos liquidez no mercado, seja no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa, nós não conseguimos tanto crescimento a partir dessa injeção de liquidez. E uma razão disso é que nós vivemos num mundo globalizado e parte dessa liquidez vai para outros países. Portanto, os emergentes acabam com os efeitos negativos, por exemplo, a inflação. Cada vez mais temos esse problema de coordenação global das políticas, mesmo em termos da erradicação da pobreza. Da mesma forma, uma política tributária, um imposto qualquer, não precisa ser um grande, que é utilizado para fazer transferências de renda para os pobres. Muitas vezes há aumentos nas alíquotas para que esses programas sejam subsidiados. Isso acontece muito nos países da OCDE e há muitas vezes incentivos fiscais, por outro lado, para atrair negócios de outros países. E temos que ser muito cuidadosos com o equilíbrio entre isso quando elaboramos nossas políticas. Claro que isso não está na mão de apenas de um governo sozinho, mas há várias organizações, o FMI, a ONU, que trabalham com essa área e que têm um grande papel a ser desempenhado. Essas questões que acontecem no âmbito de cada país são extremamente importantes, porque precisamos de prestar muita atenção nessa coordenação. E esse slide mostra isso. Está em um dos meus documentos, mas há uma razão para a utilização dessa coordenação que deve acontecer no âmbito de cada país. Hoje sabemos que há uma redução da pobreza no mundo, mas ainda temos muitas pessoas. É um número não aceitável, inaceitável no ponto de vista moral. Em muitos países
estamos conseguindo erradicar essa extrema pobreza. O Brasil é um exemplo, mas ainda assim temos muitas pessoas vivendo em padrões de vida muito mínimos, muito precários. Precisamos tratar dessas pessoas também. Precisamos que as elites estejam conscientes sobre isso. E tenho certeza de que a pobreza não é algo que nós podemos contrair de algo como uma doença. Mas as elites precisam prestar atenção nisso também. No entanto, apenas dar atenção não é suficiente. Precisamos de políticas, intervenções, incentivos, etc. Mas há também ainda a dimensão macroeconômica. Precisamos de uma coordenação das políticas globais, pelo menos num nível mínimo, para podermos tratar desse problema de forma coletiva. Muito obrigado.